Well, we might preface this meeting this afternoon with a question. Nós podemos fazer um prefácio dessa reunião, essa boa tarde, começando com uma pergunta. Because this meeting has been scheduled as a meeting for the believers. Porque essa reunião foi esquematizada para ser uma reunião endereçada a crentes. Perhaps most of those present here are believers. E com certeza a maioria daqui são crentes. But if there's anyone who is not truly a child of God, Mas se tiver alguém ainda que aqui não seja um verdadeiro filho de Deus, this meeting is not going to be understood by you. Essa reunião não vai ser entendida por você, Because you don't have a divine life. porque você não tem a vida divina. So the beginning of months Assim, in every one of our lives no começo dos meses, em cada uma de nossas vidas, is when we accept Christ as our Savior. é quando aceitamos a Cristo como Salvador. When we're brought into the family of God, Quando somos trazidos à família de Deus, or as we spoke this morning, into the body of Christ. como falamos esta manhã, trazidos ao corpo de Cristo. There's no such a thing as joining a church. Não há tal coisa como se juntar a uma igreja. You are joined by the Spirit of God Você é acrescentado pelo Espírito de Deus when you believe the gospel. quando você crê no Evangelho. Spirit of God does the joining. O Espírito de Deus é que te reúne. You're not members of a denomination anymore. Não somos mais membros de uma denominação. Not even members of an assembly. Nem pelo menos somos números de uma assembleia. But you are members of the body of Christ. Mas vocês são membros do corpo de Cristo. But if you're not saved, Mas se você não é salvo, this doesn't mean anything to you. isso não significa absolutamente nada para você. You are still in your sins. Você ainda está nos seus pecados, You are still under the judgment of God. você ainda está debaixo do juízo de Deus, You're under the power of Satan. você está debaixo do poder de Satanás, Like the children of Israel under the captivity of Pharaoh. como os filhos de Israel cativos do faraó. But the Lord is stronger than the enemy. Mas o Senhor é mais forte que o inimigo. If you accept Christ as Savior, Se você aceita Cristo como Salvador, you'll be brought into a new fellowship você é trazido para uma nova comunhão that you never had before. que você nunca teve antes. New relationships. Novas relações. You'll be a child of God in the family. Você é um filho de Deus nessa família. As we have said, a member in the body of Christ. Como nós já dissemos, um membro do corpo de Cristo. You're in the very same position before God as the Lord Jesus is. Você está na mesma posição diante de Deus que o Senhor Jesus tem. In Christ. Em Cristo. Clean every whit. Limpo de toda a mancha. Fitted for the holy presence of God. Apto a estar na presença santa de Deus. Made meet to be partaker of the inheritance of the saints in light. E prontos para serem participantes dos santos, da herança dos santos na luz. So if there's anyone still without Christ, Assim, se tiver alguém aqui ainda que não tenha Cristo, we trust that the Word of God will reach your conscience, acreditando na palavra de Deus, nós estaremos atingindo a sua consciência. that you'll realize your need as a sinner, Que você possa realizar que sua necessidade como pecador, and be delivered from that spiritual tyranny and darkness, que você possa ser libertado daquela prisão e escuridão brought into the light, e trazido à luz, the liberty of Christianity. para a liberdade do cristianismo. And you've been brought into a fellowship E somos trazidos a uma comunhão with the Lord Jesus. com o Senhor Jesus. That's the most important of all. Essa é a mais importante de todas. You have a life Você tem uma vida and a nature e uma natureza that enjoys the things of God. que se regozija nas coisas de Deus. You have a capacity Você tem uma capacidade for entering into the Word of God, para entrar na palavra de Deus, to enjoy the things that God Himself enjoys. para gozar das coisas que Deus mesmo tem gozo.
When you get to glory, Quando chegarmos à glória, you won't have a different nature than you have now. você não vai ter uma natureza diferente da que você tem agora. The same nature, Essa mesma natureza, the nature of God, a natureza de Deus, divine life. vida divina. Of course, you will not have the old nature, Logicamente, você ainda tem a velha natureza, which we have now, que nós temos também. which we will have until the end of the journey. E que ainda permaneceremos tendo até o final da nossa jornada. When we're in the glory, there's two things we won't have. Quando chegarmos na glória, duas coisas que nós não teremos. One, That old, ugly, evil nature that we have. aquela velha, horrenda natureza que nós tínhamos. No change in it. No change in that old nature. Não há nenhuma mudança nessa velha natureza. No improvement in it. Nenhum melhoramento. God doesn't even try to improve it. Deus mesmo nunca quis melhorar a velha natureza. The law could not improve it. A lei não pôde melhorá-la. But now God has given you a new nature. Mas agora Deus está dando para você uma nova natureza. When you were born again. Quando é nascido de novo. And that nature loves the Word of God. E essa natureza nova ama a palavra de Deus. And fellowship with the Lord's people. E comunhão com o povo de Deus. The world can't understand why we can be here 3 days together over the Word of God. O mundo não pode entender por que nós estamos aqui durante 3 dias diante da palavra de Deus. It would be most boring for them. Para eles seria a coisa mais chata, aborrecida de fazer. Because they don't have any delight, they have no desire for these things. Porque eles não têm nenhum gozo, nenhum desejo por essas coisas. The natural man does not receive the things of the Spirit of God. O homem natural não recebe as coisas que é do Espírito de Deus. And we were the same at one time. E nós éramos a mesma coisa há um tempo atrás. But as the Lord came down and delivered the children of Israel, e assim como o Senhor desceu e libertou o povo de Israel, a mighty hand in redemption, com uma mão poderosa em redenção, through the Red Sea, através do Mar Vermelho, brought onto redemption ground, levando-os a um terreno de redenção, brought to the shores of the land of Canaan, trazendo-os à praia, à orla da terra de Canaã, in the purpose of God. Nos propósitos de Deus. However, there was a wilderness between. Embora existisse um deserto entre Canaã e onde eles estavam. You're not in heaven yet. Vocês não estão nos céus ainda. You're still in the wilderness. Nós estamos ainda no deserto. You're surrounded by enemies. Cercados de inimigos. The world, the flesh, the devil. O mundo, a carne e o diabo. You're in an enemy's land. Você está na terra do inimigo. You are a stranger here. Você é um estranho aqui. And a pilgrim here. E um peregrino. You don't belong to this world. Você não pertence a esse mundo. You belong to heaven. Você pertence ao céu. Where the Lord Jesus is. Onde o Senhor Jesus está. But you're still in the world. Mas continua ainda nesse mundo. What for? Para quê? To be a testimony. Para ser um testemunho. For the Lord Jesus. Para o Senhor Jesus. The house of God that we read of in Timothy, a casa de Deus, da qual lemos em Timóteo, is to be a testimony, a witness. É para ser um testemunho aqui. To the world. Ao mundo. Of what God is. O que Deus é. A Savior God. Um Deus salvador. A Creator God. Um Deus criador. And you're always in the house of God. E você sempre está na casa de Deus. You're never out of it. Você nunca está fora dela. This is not the house of God here. Aqui não é a casa de Deus. When you're at work, when you're at school, quando você está no trabalho, quando está na escola, you're in the house of God. Você está na casa de Deus. And there's a behavior becoming for that house. E há um comportamento compatível com a casa. Behavior that the Lord approves of. E é um comportamento que o Senhor aprova. The world may not understand it. We don't expect the world to. O mundo não vai entender e nós nem esperamos que ele entenda.
So let's look at 1 Timothy 3 for a moment. Então vamos, por um momento, abrir em 1 Timóteo, capítulo 3. Chapter 3 and verse 15. Capítulo 3 de 1 Timóteo, versículo 15. Mas, se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Here the Apostle Paul is exhorting Timothy, Aqui Paulo está exortando a Timóteo, who was a young man. que era um jovem. Paul was nearing the end of his life. Paulo estava chegando já quase ao fim de sua vida. He writes to Timothy an epistle Ele escreve a Timóteo uma epístola to exhort him para exortá-lo, to teach these truths, para ensinar essas verdades, because there was the danger of giving them up. porque havia um perigo de abandoná-las. In 1 Timothy, the church of God is looked at in order. The house of God is looked at in order. Em 1 Timóteo, a casa de Deus é vista como estando em ordem. But when we come to 2 Timothy, Mas quando vamos a 2 Timóteo, the house is in disorder. a casa está em desordem. Christendom is what we speak of. A cristandade, como falamos. But coming back to 1 Timothy 3, Mas voltando então a 1 Timóteo 3, the apostle was not there with Timothy in person, o apóstolo não estava lá presente com Timóteo, em pessoa. but he says, I want to teach you how to behave yourself in the house of God. Mas ele disse, eu quero ensinar a você como se comportar na casa de Deus. The house of God is the outward testimony. A casa de Deus é a manifestação exterior. It's the pillar, it says. Diz aqui que é o pilar. A pillar is not something that supports a roof in this case. A coluna aqui não é alguma coisa que apenas dá o suporte ao teto, nesse caso. But here it is a witness Mas aqui é um testemunho to the truth à verdade. and a support E é um suporte. by our conduct, the way we act. Um suporte do modo como andamos, no nosso comportamento. So the apostle speaks about our walk often in Timothy. E assim o apóstolo fala muitas vezes sobre o nosso andar para Timóteo. And he gives in this epistle in verse 16, E ele nessa epístola, no versículo 16 do capítulo he 3, gives the secret of godliness. ele nos dá o segredo da santidade. Not a whole list of rules here, Não é uma lista longa de regras aqui, legal demands, no. Demandas de legalidade, não. But he presents Christ Mas ele apresenta Cristo in his pathway down here, em seu caminho aqui na terra. from the glory till he returned to his Father. Até a glória, quando ele retorna ao seu Pai, We have the perfect pathway of the Lord in Nós- verse 16. nós temos o perfeito caminho do Senhor, no versículo 16. Read it, please. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. There's the life of Christ displayed here in the world. Aqui está a vida de Cristo demonstrada aqui no mundo. That's the secret of godliness. Isso é o segredo da santidade. It's not the mystery of God. Não é um mistério de Deus. It's not the mystery of the church Não é here. o mistério da igreja aqui. It's the mystery of godliness. É o mistério da santidade. How can there be godliness in your life and mine? Como pode haver santidade na sua vida e na minha? Here is the pattern. Aqui está o padrão. Here is the object. Aqui está o objeto. Christ. Cristo. In his pathway down here. Em seu caminho até aqui. Perfect. Perfeito. Spotless. Sem manchas. And justified in the Spirit. Justificado no Espírito.
Every act in his life was in the power of the Holy Spirit. Cada ato na sua vida foi no poder do Espírito Santo. And the angels ministered to him. E os anjos ministraram a ele. This is his pathway as a man down here. Este é o seu caminho como um homem aqui na terra. But he's no longer on this earth. Mas ele não está mais aqui nessa He's terra. in the glory. Ele está na glória. But we look at his pathway down here Mas nós olhamos para o seu caminho aqui na terra and we see God manifest. e vemos Deus manifestado. That's the secret of godliness. Esse é o segredo da santidade. To follow, to meditate upon that example. E seguir e meditar nesse exemplo. That is brought before us here. Que é trazido para nós, diante de nós aqui. And we have a divine life and a divine nature. E temos uma vida divina e uma natureza divina. But the cross is not brought before us in this verse. Mas a cruz não é trazida a nós aqui nesse versículo. Why? Por quê? Because we can't follow the Lord to the cross. Porque nós não podemos seguir o Senhor pela cruz. That work was entirely his own. Aquela obra foi inteiramente sua. We could have no part in it. Não podemos ter nenhuma parte nela. We have been redeemed through his blood. Fomos resgatados pelo seu sangue. We've been brought to God from darkness. Fomos trazidos por Deus das trevas. But it's not a pattern for us. Mas não é um padrão para nós. The mighty work was all his own. A grande obra foi sua somente. Though we shall share his glorious throne. E nós podemos agora compartilhar do seu trono. And remember, brethren, we have a divine life now. E lembre-se, irmãos, que nós temos a vida divina agora. And we've been brought into a fellowship. E fomos trazidos a uma comunhão. Sometimes I illustrate it like this. Algumas vezes eu uso uma ilustração como esta. All the boys and girls know what a wheel is. Todas as crianças, meninos e meninas, sabem o que é uma roda. A bicycle wheel. Uma roda de bicicleta. There are many spokes, we say in English, spokes. Tem muitos raios, nós dizemos. The closer the spokes get to the center, quanto mais próximo esses raios chegam do centro, the closer they get to one another. Mais perto eles se aproximam uns dos outros. The closer we get to Christ, quanto mais nos aproximamos de Cristo, the closer we are to our brethren. Mais próximos estamos dos nossos irmãos. But he is the object put before us. Mas ele é o objeto colocado diante de nós. The same object as God has. O mesmo objeto que Deus tem. And we're going to look at a few passages in the second epistle. Vamos olhar algumas passagens em 2 Timóteo. Because the character of the second epistle is a little different to the first epistle. Porque a caráter da segunda epístola é um pouco diferente do caráter da primeira epístola. It's written to the same person. É escrito para a mesma pessoa. Timothy, a young man. Timóteo, um jovem. A faithful servant of the Lord. Um fiel servo do Senhor. And this is the last epistle the Apostle Paul writes. E essa é a última epístola que Paulo escreveu. He is near his martyrdom here. Ele está bem próximo do seu martírio aqui. I have fought the good fight. Lutei o bom combate. I have finished my course. Terminei a minha carreira. I have kept the faith. Mantive a fé. Henceforth there is a crown of righteousness for me. E acima há uma coroa de justiça para mim. But he was burdened. Mas ele estava pesaroso. To give Timothy instruction. Para dar essas instruções a Timóteo. For these last days. Para esses últimos dias. You know, brethren, we're in the last days now. Irmãos, nós estamos nos últimos dias agora. We're on the threshold of the Lord's return. Nós estamos na emergência da vinda do Senhor. At any moment we could hear the shout. A qualquer momento podemos ouvir o brado. As the Church of God, como igreja de Deus, we're not here to improve the world. Não estamos aqui para melhorar o mundo. We are here to manifest Christ. Estamos aqui para manifestar a Cristo ao mundo.
There's separation from the world. A separação do mundo. God forbid that I should glory save in the cross of our Lord Jesus Christ, Deus não permita que eu me glorie em outra coisa senão na cruz de Cristo, for whom the world is crucified unto me, para quem o mundo está crucificado para mim and I unto the world. e eu para o mundo. We can't have the world in this hand and Christ in the other hand. Não podemos ter nesta mão a Cristo e na outra o mundo. There's some Christians, they have too much of the world to enjoy Christ, Há muitos cristãos que têm tanto do mundo que não conseguem gozar de and too Cristo, much of Christ to enjoy the world. e muito de Cristo para gozar do mundo. So they're miserable. Assim eles são miseráveis. So, brethren, there's separation from the world, Assim, irmãos, há necessidade de separação do mundo, from its system, desse sistema, from its pleasure, de seus prazeres, from all its entertainment, de tudo que é entretenimento, which we see all around us now. que vemos a nossa volta toda hoje. These things will draw our hearts away from Christ. Essas coisas afastarão nossos corações de It'll Cristo. be like an eclipse. Vai ser como um eclipse. You know, an eclipse that goes across the sky, Sabe o eclipse quando ocorre nos céus? it blocks out the sun. Bloqueia o sol, a luz do sol. The things of this world will do the same thing. As coisas desse mundo fará a mesma coisa. Now, we have to live in the world. Nós temos que viver no mundo. We can use it, but not abuse it. Podemos usar do mundo, mas não abusar dele. So we are here to manifest Christ in this world, Assim, estamos aqui para manifestar Cristo nesse mundo and to be a testimony, e para ser um testemunho. a royal priest, Sacerdócio real, to give the gospel out to the lost. para levar o evangelho aos perdidos. You know, the angels weren't given the opportunity to preach the gospel. Vocês sabem que aos anjos não foi dado a oportunidade de pregar o evangelho. But you and I have that privilege Mas eu e você temos esse privilégio to bring the word of God de trazer a palavra de Deus to the lost, aos perdidos to point them to Christ e apontá-los ou dirigi-los a Deus. and the way of escape from coming judgment. E o modo de escapar do juízo vindouro. Or are we like Lot in the Old Testament? Nós todos somos como Ló no Antigo Testamento. He lifted up his eyes, Ele levantou seus olhos, but not any further than the horizon of this world. mas não muito além do horizonte deste mundo. He had before him the plains, the cities of the plain, Ele tinha diante de seus olhos a planície nas cidades that were well watered, que eram bem irrigadas, just like the Garden of Eden. como o Jardim do Paraíso. And he made a choice E ele fez uma escolha and drifted closer and closer to Sodom. e se aproximou mais e mais de Sodoma. Present advantage was the object of Lot. Present advantage. Vantagem presente, no momento, era a ideia de Ló. He wanted the riches of this world. Ele queria as riquezas desse mundo. And he had a very sad and shameful end. E teve um fim muito vergonhoso e triste. He tried to improve Sodom, Ele tentou melhorar Sodoma, which was under the judgment of God. que estava debaixo do juízo de Deus. He was part and parcel of the world. Ele era participante e parte desse mundo. And he vexed his soul every day with the ungodly the ungodly ways of the Sodomites. E ele afligia sua alma com esse mundo, a impiedade e o mal daquela região. He did not enjoy communion with God. Ele não gozou de comunhão com Deus. We never read that Lot had an altar. Nunca ouvimos de que Ló tenha construído um altar. Abraham had an altar, Abraão teve um altar and he had a tent. e ele tinha uma tenda. He was a pilgrim and he was a worshiper. Ele era um peregrino e um adorador. But with Lot, we never read that he had an altar. Mas de Ló nós nunca lemos que ele tenha tido um altar. He didn't enjoy communion with the Lord Ele não gozava de comunhão com Deus, because he was mixed up in the world. porque estava misturado no mundo. And we had a tent for a little while.
Nós temos uma tenda por algum tempo. but he gave that up soon Ele teve uma tenda por um tempo, mas logo ele se desfez dela. and drifted further and further away from Canaan. E se afastou cada vez mais de Canaã. Well, I refer to that example in the Old Testament Eu me referi a esse exemplo no Antigo Testamento because we have that danger too. porque nós temos esse mesmo perigo. We are, in the case of Lot, he had a saved soul. No caso de Ló, ele tinha uma alma salva. We're going to meet Lot in the glory, Vamos encontrar Ló na glória, without doubt. sem dúvida. He was truly a child of God, Ele era um verdadeiro filho de Deus. and he'll be there in the glory. E ele estará lá na glória. But it's a lost life Mas teve uma vida perdida, because he lived for this world. porque ele viveu para este mundo. What are you living for? Porque para que você está What am vivendo? I living for? Para quem eu estou The vivendo? Lord said several times, "What seek ye? O Senhor várias vezes repetiu: o que buscais? Whom seek ye?" A quem buscais? Those are searching thoughts for each one of us. Esses são pensamentos que nos busca a todo What's our tempo. object in life? Qual é o nosso objetivo na vida? The enemy has lots of objects O inimigo tem vários objetos para nós, to suit everyone's taste. que possa caber em cada desejo aqui, de cada um. The world is a huge system to attract the natural man. O mundo é um enorme, um amplo sistema para atrair a natureza humana. You know where it started? Sabe quando começou? It started with Cain. Começou com Caim. After Cain refused to bring the offering that the Lord wanted, Após Caim rejeitar, trazer a oferta que Deus requeria que trouxesse, he went out from the presence of the Lord. ele saiu da presença de Deus. He had the opportunity to bring an offering Ele tinha toda a oportunidade de trazer a oferta certa, that was acceptable to Jehovah, que era aceitável a Jeová, but he refused. mas ele se recusou. And he became a murderer, you know that. E vocês sabem, ele se tornou um assassino. He was a religious man. Ele era um homem religioso, But then he went out from the Lord's presence mas quando ele saiu da presença de Deus, and he built a city aí construiu uma cidade, and he brought in music and science and all those literature and all those attractions. e aí ele trouxe então diversão, ciência, conhecimento, tudo que literatura, tudo que atrai o homem, To forget God. para que possa esquecer de Deus. God was left out. Deus foi deixado de fora. He made himself comfortable Ele se tornou mais confortável nisso, without Jehovah. mas sem Jeová. And Satan is using the same attractions today. E Satanás está usando as mesmas atrações para hoje. He's got many more than he had at that time. E tem hoje muito mais do que ele tinha naquele tempo. So, brethren, not to belabor this point, but we need to understand E não querendo diminuir a intensidade disso aqui, nós temos que entender that we are a holy people, que nós somos um povo santo, separate from this world, separado deste mundo, strangers here, estrangeiros aqui. an object in heaven for our hearts. Há um objeto nos céus para o nosso coração. When Stephen was being stoned, Quando Estevão estava sendo apedrejado, he looked up, ele olhou para cima, the heavens were opened, os céus estavam and he abertos saw a risen, glorified man at God's right hand. e ele viu um homem assunto à direita de Deus. And he died with his eyes on the glory. E ele morreu com seus olhos fitando a glória. Well, that's our object too. Esse é o nosso objetivo também. Now, the heavens will not be opened, I know. Os céus agora não estão abertos, eu sei. But you have a living man in the glory, Mas você tem um homem vivo nos céus, na glória. exalted, Exaltado, glorified. glorificado. But the same Jesus O mesmo Senhor Jesus who walked with the disciples. que andou aqui com os discípulos. Luke 24, Em Lucas 24, he walked with those two on the road to Emmaus, ele andou com aqueles dois ao caminho de Emaús, who were so disappointed, que estavam tão desapontados. and
that 8-mile journey, E aquela jornada de 8 milhas, the Lord Jesus, o Senhor Jesus, a risen man, homem ressurreto, he walked with that man and wife, I believe, in this case. ele andou, eu creio que nesse caso é com homem, seu marido e mulher, eu creio, And unfolded to them e seguiu the scriptures. as escrituras, abriu as escrituras para eles. It must have been a wonderful journey Deve ter sido uma jornada e tanto, for 8 miles, durante 12 quilômetros, from Genesis right through the Old Testament, de Gênesis no Velho Testamento, all those types and shadows which speak of Christ. todos aqueles tipos e sombras que falam no Antigo Testamento. Oh, their hearts were burning within them E os corações deles dois estavam ardendo as he walked with them by the way. quando ele caminhou com eles pelo caminho. But there's some Christians, young people, they think the Lord is different in some way. Mas para alguns jovens cristãos aqui, eles pensam que o Senhor Jesus é diferente para He eles. is in a distant place, Ele está num lugar longe e distante de nós, really doesn't understand what I'm going through. não entendendo pelo que eu estou passando aqui na Terra. That's a wrong thought. Esse é um pensamento totalmente errado. The Lord is walking with us. O Senhor está andando conosco. He's the same one in resurrection Ele é o mesmo em ressurreição as he was on earth. como ele era no mundo. He entered into their sorrow. Ele entrou nos sofrimentos deles. He entered into their difficulty. Ele também participou das suas dificuldades. He understood. Ele entendeu. And now he's a great high priest. E agora ele é um grande sumo sacerdote. Is there any difficulty too hard for the Lord? Há alguma dificuldade que seja tão grande para o Senhor? Is there any situation in your life and my life that the Lord could not handle, so to speak? Existe alguma situação na minha vida ou na de vocês que a gente possa dizer assim que o Senhor não possa saber como controlar? He's able to undertake, Ele está apto a tomar conta de tudo. to give you wisdom, Te dar sabedoria, comfort, conforto, strength, força, guidance. direção. He's a living man at God's right hand. Ele é um homem vivo à direita de Deus. However, I will say something. E agora eu vou dizer alguma coisa. If I am going on with something sinful in my life, Se eu estou indo na minha vida permitindo alguma coisa pecaminosa, I will not have a pure conscience. eu não vou ter uma consciência pura. And if I don't have a pure conscience, E se eu não tenho uma consciência pura, I'm not going to have strength in the battle. não vou ter força na batalha. And you're in a battle. E você está numa batalha. The enemy is opposed to you. O inimigo está se opondo a você. He'll do everything in his power Ele vai fazer tudo que é ao seu poder to turn you away from the Lord, para te fazer desviar do Senhor, to draw you away from the assembly te levar para longe da Assembleia, where the Lord has placed his name. onde o Senhor colocou o seu nome. He is a very active opponent. Ele é um oponente muito ativo. We need dependence on the Lord Necessitamos de dependência no Senhor. every moment of the day. Cada momento do dia. Well, the Lord opened their eyes. Assim, o Senhor abriu seus olhos. He opened their understanding. Abriu o entendimento desses dois. They opened their house. Eles abriram a sua casa. I think that's beautiful. Isso é lindo. Like we said in Limeira there about a week ago, Lydia opened her heart and then she opened her house. Nós dissemos isso na semana passada em Limeira. Lídia primeiro abriu seu coração, depois abriu a casa para o Senhor. And some of you brethren have done the same for us. E alguns dos irmãos aqui têm feito o mesmo por nós. That's recorded in the annals of eternity. Isso está gravado nos anais da eternidade. And then at the end of the chapter 24, E assim, no final do capítulo 24, begins with an open grave, começa-se com um sepulcro aberto ends with an opened heavens, e termina com um céu aberto. as the Lord ascends into the glory Quando o Senhor ascende aos céus and gives them a commission. e dá a eles uma comissão. Go into all the world Vá ao mundo todo and preach the gospel to every creature. e prega o evangelho a toda criatura. Beginning where? Começando onde? At the city of Jerusalem, Na cidade de Jerusalém. the most guilty city on earth. A mais culpada das cidades no mundo. It's where the Lord
gave the commission to preach the gospel. É ali que o Senhor deu a comissão para começar a pregar o Evangelho. Now, I said I was going to speak on a few words in 2 Timothy Mas eu disse que a gente ia falar algumas palavras na 2 Timóteo, to finish here, and para completar aqui. this is an important epistle. Essa é uma epístola muito importante para nós. I recommend that you read it carefully, Eu recomendo que vocês leiam atentamente essa epístola. because you know, brethren, we are in what is called Christendom today. Porque vocês sabem, nós estamos numa coisa chamada hoje cristandade. In the Brazil, in Canada, where I live, No Brasil, no Canadá, onde eu vivo, there's an outward profession of Christianity. há uma exterior profissão de cristiano, de ser cristão. Baptized Christendom, we would say. Podemos dizer que são cristãos batizados. We said the house of God this morning, at its inception, when it was formed, Nós, essa manhã, falamos, dando alguns toques de como foi formada a Igreja de Deus aqui na at Terra. Pentecost, No dia de Pentecostes. it was composed of true believers. Era composta de verdadeiros crentes. Peter calls it a spiritual house, Pedro chama de casa espiritual. only composed of those who belong to Christ, Apenas composta por aqueles pertencentes a Cristo, have a divine life, que têm vida divina. house of God in reality. A casa de Deus na realidade. But in 2 Timothy, Mas em 2 Timóteo, the house of God is enlarged. a casa de Deus foi ampliada. It has become a great house, Se tornou uma grande casa. and there's all sorts of evil in it. E está todos os tipos de mal nela. Satan is working in the great house. Satanás está trabalhando nessa grande casa. He's brought in all sorts of error, Tem trazido todo tipo de erros, confusion, confusões, wrong doctrine, má doutrinas. and declension is everywhere. E o declínio é presente em todo lugar. In fact, it's a complete ruin. De fato, é uma ruína completa. Complete ruin in Christendom today. Completa ruína na cristandade hoje. You and I are in the great house. Eu e você, nós estamos nessa grande casa. And the apostle speaks in the second, we better look at the verse, 2 Timothy chapter 2, Melhor nós lermos em 2 Timóteo, capítulo 2, verse 19 and 20. versículo 19 e 20. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. Now, brethren, this is what Christendom has become in the last days. Agora, irmãos, isso é o que a cristandade tem se tornado nos últimos dias. This is what we have now in Brazil. Isso é o que nós temos agora no Brasil. The great house is full of disorder A grande casa está cheia de desordem and defilement e contaminação and ruin, e ruína. and there's no promise of a recovery. E não há nenhuma promessa de recuperação. We're not going to come back to the days of Pentecost. Nós não vamos voltar aos dias de Pentecostes. The end of the great house is given in Revelation 3. O fim da grande casa nos é mostrado em Apocalipse 3, where we have Laodicea described. onde temos descrita a Laodiceia. Things will become worse and worse in the great house, As coisas irão de mal a pior na grande casa. giving up of the principles of the Word of God. Abandonando os princípios da palavra de Deus, Evil men and seducers waxing worse and worse. homens maus e sedutores agravando mais e mais. In fact, in Laodicea, the Lord Jesus is on the outside. E de fato, nós vemos em Laodiceia, o Senhor está do lado de fora, Outside of the church, knocking. do lado de fora da igreja, batendo a porta. So, the end of this huge
mass that we see Assim, o fim de toda essa massa que nós vemos, is judgment. há diante dele o juízo. If the Lord came tonight, Se o Senhor vier hoje à noite, all who are believers in this room would be raptured into glory. todos que forem cristãos ou crentes aqui serão levados para a glória. Every true believer would be taken out of the world. Todo verdadeiro cristão será tirado do mundo. Would you be left behind here? Você vai ser deixado para trás aqui? There'll be a large number of professed Christians left behind. Haverá um grande número de cristãos professos deixados para trás, That will go on into the tribulation que irão passar pela tribulação and be deceived by the Antichrist. e serão enganados pelo anticristo. But coming back to our present time, Mas voltando aqui para o nosso tempo presente, there's a declension among the Lord's people. há um declínio entre o povo de Deus, Giving up of the principles of the Word of God. Abandonando os princípios da palavra de Deus, Following man's imaginations and arrangements. seguindo as imaginações humanas e os arranjos que os homens fazem, Man's will in the things of God. a vontade do homem nas coisas de Deus, Setting up a clergy. colocando um clero, Allowing women to participate. permitindo que as mulheres participem dessas coisas, Abandoning discipline in the assembly. abandonando a disciplina na Assembleia, Gathering to a man instead of Christ. e se reunindo em torno de homem e não de Cristo. No recognition of the body of Christ. Não há nenhum reconhecimento do corpo de Cristo. Now, a number of you have been enlightened, Mas muitos de vocês têm sido iluminados, and we trust that the work will be deepened in your soul. e esperamos que essa obra esteja trabalhando na sua alma, That you will see there's a divine ground of gathering. que vocês possam ver que há um terreno divino de reunião. There's a place of separation in the great house, Há um ponto de separação na grande casa, which has the Lord's approval. que tem a aprovação do Senhor. We have to separate Temos que nos separar from wrong associations. de associações erradas, That may involve separation from believers. que às vezes pode envolver até a separação de crentes. Not that we want to do that, Não que nós queiramos fazer isso, but the holiness of God demands it. mas a santidade de Deus requer isso. Because if these persons are going on with wrong doctrine, Porque se essas pessoas estão continuando, seguindo em má doutrina, and I continue with them, e eu continuo com eles, I'm defiled too. eu também estou contaminado. Put it plainly, if I come to the assembly with sin on my conscience, Por exemplo, se eu vier aqui na reunião com consciência má de algum pecado, I defile myself, eu me contamino, but I defile everyone else. mas contamino todo mundo aqui também. That's why we practice discipline in the assembly. E essa é a razão porque nós praticamos a disciplina na And an Assembleia. assembly that will not put away evil from their midst A Assembleia em que não coloca o mal fora do seu meio, ceases to be an assembly in God's sight. deixa de ser uma Assembleia aos olhos de Deus. So it's a marvelous privilege to be gathered to the Lord's name, Assim, é um privilégio maravilhoso estar reunido ao nome do Senhor. to break bread at His table. De partir o pão na sua mesa. I am bold to say that's the greatest privilege on earth. Eu tenho ousadia de dizer, esse é um dos maiores privilégios que existe na Terra. I encourage these little companies here Eu encorajo a pequenos grupos aqui to continue on. de continuar. Don't give up. Não desista. There'll be discouragement. Virá descorajamento. Satan will attack. Satanás irá atacar. But continue in the things which thou hast learned and been assured of. Mas continue nas coisas que aprendeu e tem certeza dela. If you drift away from the Lord's table, Se você sair fora da mesa do Senhor, I cannot see how there can be spiritual progress. não posso ver onde possa haver progresso espiritual. But don't get me wrong. Não, mas não me entendam mal. We do look out today and we see gospel activity. Nós olhamos lá para fora hoje e vemos atividades evangélicas, That is good. e isso é bom. Souls are being saved. Almas estão sendo salvas. We rejoice in that, or we should rejoice. Nós deveríamos regozijar nisso.
but we don't join with them mas nós não nos unimos a eles. in a position that is contrary to the Word of God. Uma posição que seria contrária à palavra de Deus. You know the verse very well. Você sabe muito bem desse They versículo. continued steadfastly in the apostles' doctrine. Eles perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos. Doctrine comes first. Doutrina vem primeiro. There are many Christians who say it doesn't matter what doctrine you hold. Há muitos cristãos que dizem, não interessa muito a doutrina It's que your você life aceita. that is important. A sua vida que é mais importante. And your activity in the gospel. E sua atividade no evangelho. That is true. Isso é verdade. But doctrine forms the foundation. Mas a doutrina é o que põe o fundamento. And if your doctrine is wrong, your practice will be wrong. E se a sua doutrina estiver errada, a sua prática será errada. We don't have apostolic power, Nós não temos poder apostólico aqui, but we return to what the apostles gave us at the beginning, mas nós retornamos ao que os apóstolos deram no começo, that we have in their writings, que temos nos seus escritos, especially the apostle Paul. especialmente do apóstolo Paulo. And now we're in a fellowship, E agora estamos em comunhão and we hold the apostles' doctrine. e nós mantemos a doutrina dos apóstolos. But you might say, what is the apostles' doctrine? E você pode perguntar, mas o que é a doutrina dos apóstolos? In that same verse, it says breaking of bread and prayers. Nesse mesmo versículo fala de partir o pão e orações. Those things are important. Essas coisas são muito importantes. If you miss the Lord's Day morning meeting, Se você perde a reunião do dia do Senhor, where the Lord is in the midst, quando o Senhor está no meio, you've missed something that you'll never gain again você perde alguma coisa que você nunca vai ter de volta for all eternity. por toda a eternidade. And prayers? E orações, Prayers collectively as orações são coletivas, are important in the assembly. são coisas importantes na Assembleia. In Canada, sometimes the prayer meeting is the worst, the meeting that is least attended. Algumas vezes no Canadá, a reunião de oração é a menos atendida, But it is important, mas prayer. é importante. Aqui também. We can't get out of the great house, Não conseguimos sair dessa grande casa, mas but we can occupy a place that is according to God's mind. podemos ocupar um lugar que é de acordo com a mente de Deus. Let us go forth therefore unto him, Saiamos, pois, a Ele, bearing his reproach. levando o seu vitupério. There's going to be a reproach in being gathered to the name of Christ. Haverá o vitupério, reprovação de estar reunido ao nome do Senhor. The camp is the religious systems all around us. O acampamento é o sistema religioso em toda a nossa volta, That have mixed Judaism and Christianity together. que They juntou o judaísmo e cristianismo, tudo junto. They brought the rituals of Judaism into Christianity. Eles trouxeram todo o ritual do judaísmo para o cristianismo. But we are to be in separation from that. Mas nós devemos estar na separação disso tudo. So I encourage the little gatherings here Assim, eu encorajo aos pequenos grupos de assembleias que tem aqui, to continue in faithfulness. de continuarem na fé. When we're together like this, Quando estamos juntos, como agora, we get encouragement. nós ganhamos encorajamento. Our hearts are lifted up. Nossos corações se elevam. But we're going to go back to those little meetings, Mas nós vamos sair daqui e vamos de volta àquelas pequenas reuniões. 2 or 3 or 4, 2, 3 ou 4. 51 weeks of the year. 51 semanas do ano. Are we going to continue there Vamos continuar lá, where the Lord is? onde o Senhor está? If you don't have your eyes on the Lord, Se você não tiver os seus olhos para o Senhor, sooner or later you're going to drift away. cedo ou tarde você vai se desviar. We hope that does not happen. Esperamos que isso não aconteça. But let us remember, Mas vamos lembrar uma coisa. cleave unto the Lord with purpose of heart. Chegue-se ao Senhor com propósito de coração. I was going to speak on Caleb, but the time is gone. Eu ia falar de Caleb, mas o I tempo just já está make a esgotado. brief reference to him as we close. Mas vamos fazer uma breve referência a ele, assim, You take ao the encerrar. time to read about Caleb. Não vamos ter tempo para ler sobre Caleb. You find him in Numbers 13, Nós encontramos ele em Números 23, Joshua 14,
Josué 14, And 6 times e 6 vezes the Word of God says, Moses says, Moisés disse Caleb wholly followed the Lord. que Caleb seguiu o Senhor fielmente. 6 times. 6 vezes. He was the one that went into the land of Canaan. Ele foi aquele que foi até a terra de Canaã. He was Joshua and Caleb were 2 of the spies, Josué e Caleb eram 2 dos espias and they brought back a wonderful report. e trouxeram uma excelente notícia do que It's tinham a visto. land flowing with milk and honey. Uma terra que mana leite e mel. Let us go in immediately. Vamos lá imediatamente. No. Não. The 10 spies discouraged the hearts of their brethren. Os outros 10 espiãos desencorajaram o coração de todos Israel. There's giants there. Tem gigantes lá. We're just like grasshoppers. Somos como gafanhotos. There's walls up to heaven. Os muros deles chegam até os céus. Well, Caleb did not deny that, Caleb não negou isso. but he measured the giants. Mas ele mediu os gigantes, He measured the walls mediu as paredes by Jehovah. por Jeová. And he was a man of faith. E ele era um homem de fé. Do you know what it means? Caleb means? Sabe o que significa a palavra Means Caleb? dog. Significa cão. You wonder about that E você pensa, por que será isso? because the dog is not spoken of very kindly in the word. He's given a bad connotation in the Bible. Porque dos cães, na palavra de Deus, não é falado uma coisa assim muito... geralmente ele tem uma má conotação na palavra de Deus. But Caleb's name means dog. Mas o nome de Caleb significa cão. 2 things you notice about a dog. 2 coisas que a gente nota a respeito de um cão. He's a faithful follower Ele é um seguidor fiel of his master, do seu mestre. and he's loyal to one man, one E ele master. é sempre leal a um mestre. That's what Caleb was. Isso era o que o Caleb era. And he witnessed for the truth, E ele deu testemunho da verdade. and they were going to stone him. Eles iam apedrejá-lo. Those unbelieving, rebellious Israelites. Aqueles israelitas rebeldes e incrédulos. But Caleb and Joshua were men of faith. Mas Josué e Caleb eram homens de fé. They believed God. Eles criam em Deus. They wanted that inheritance. Eles queriam aquela herança. Brethren, you have an inheritance. Irmãos, nós temos uma herança. Not down here, Não aqui na terra, but up there. mas lá em cima. Are you enjoying it? Você está gozando dela? Satan doesn't want you to enjoy it. Satanás não quer que você regozije com isso. But Caleb and Joshua, Mas Caleb e Josué they walked for 40 years andaram durante 40 anos with those complaining, rebellious people. com aqueles reclamadores e rebeldes do povo. Caleb might have said, I'll follow the Lord, Caleb poderia dizer, eu vou seguir a Deus. but not with that group Mas não com esse grupo who have rebelled. No. que se rebelaram. Caleb went on for 40 years Caleb continuou com eles por 40 anos, in quietness em silêncio, as a testimony. como um testemunho. And we don't hear him say one word in 40 years. E não ouvimos ele falando uma palavra nesses 40 anos. But he arrived in the land of Canaan, Mas ele chegou na terra de Canaã. and he got his inheritance E ele ganhou a sua herança. and enjoyed it. E gozou dela. Well, may the Lord bless these few thoughts, Que o Senhor possa abençoar esses that we poucos may pensamentos. purge ourselves from what is contrary to the Word of God, Que nós possamos afligir nossas almas para purge. nos limpar da nossa alma dessas coisas que são impuras. and realize have an understanding of the times that we live in, E que possamos ter um entendimento dos tempos em que vivemos. because this is the day of the Holy Spirit Porque esse é o dia do Espírito Santo, that would take of the things of Christ que toma as coisas de Cristo and minister them to us.
e as ministra para nós. May God bless His word. Do you want to sing E or que just Deus pray? possa abençoar a sua palavra. Vamos cantar um hino?